This morning we'll be in 2 Timothy chapter 3, verses 14 and 15. Nesta manhã estaremos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. You probably have 2 Timothy 3:16 memorized. Vocês provavelmente têm 2 Timóteo 3,16 memorizado. That is a very important verse on the doctrine of Scripture. E é um versículo importantíssimo na doutrina da Escritura. But we're going to look at the two verses before it. Porém, vamos analisar os dois versículos antes desse. But before we do, let's get the context. Mas antes disso, vamos obter o contexto. This is the final letter that the Apostle Paul will write. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever. He is in a despicable prison in Rome. Ele está numa cadeia nojenta em Roma. We don't know exactly when he will be taken to be martyred. Nós não sabemos exatamente quando ele vai ser levado ao martírio. It could be a couple of months, couple of weeks. It could be a matter of days after he finishes this book. Pode ser alguns meses, algumas semanas, pode ser somente alguns dias depois que ele terminar esse livro. He actually tells Timothy at the end of this book, the time of my departure is at hand. Aliás, ele fala para Timóteo no final desse livro, o tempo da minha partida está às portas. This was Timothy's mentor. Esse era o mentor de Timóteo. This was Timothy's friend. Esse era o amigo de Timóteo. We pick up, as we see Timothy in the New Testament, perhaps some anxiety in his life. Nós notamos, na medida que vemos Timóteo no Novo Testamento, que sai um pouco de ansiedade que ele tinha na sua vida. Paul has to say to him, don't let anyone despise your youth. Paulo tem que falar para ele que ninguém despreze a sua mocidade. He also has, remember, Dr. Luke is with Paul. Lembra também, o Dr. Lucas está com Paulo. And Paul tells Timothy, take a little wine for your stomach's sake. E Paulo fala para Timóteo, tome um pouquinho de vinho por questões de suas enfermidades de estômago. Perhaps Timothy had anxiety. Quizás Timóteo tinha ansiedade. And now his mentor is going to die. E agora o mentor dele vai morrer. Timothy will be alone. E o Timóteo vai estar só. So Paul wants to cheer him up a little. Então Paulo quer animá-lo um pouquinho. And he begins chapter 3 with these words. E ele começa o capítulo 3 com essas palavras. I'm dying, but don't worry about that. Eu estou morrendo, mas preocupa não. Because things are going to get really bad for you. Porque as coisas vão ficar muito ruins para o seu lado. He says, difficult days will come. Ele diz assim, sobrevirão dias difíceis. And then at verse 2, Paul says this, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. E aí no versículo 2, Paulo diz assim, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. So if you're with me so far, Então, se você está comigo até agora, Paul's dying Paulo está morrendo and things are about to get really difficult for Timothy. e as coisas estão prestes a se tornar muito difíceis para Timóteo. But Paul wants to cheer him up some more. Mas Paulo quer animá-lo mais um pouquinho. And in verse 13, Paul actually says this. E no versículo 13, Paulo de fato fala isso aqui, ó. Don't worry that things are bad, Não se preocupe que as coisas estão ruins, because porque things are actually going to go from bad to worse. as coisas vão de mal a pior.
Like, it's going to get bad, Timothy, Tipo assim, vai ficar ruim, Timóteo, and then it's going to get worse. e depois vai ficar pior. I imagine that everything Paul wrote or said to Timothy, Eu imagino que tudo que Paulo escreveu ou disse a Timóteo, that Timothy would strain with every fiber of his being to pay attention. que Timóteo se esforçava com todo o seu ser para prestar atenção. But when he got through verse 13 of chapter 3, Mas quando ele passou do versículo 13 do capítulo 3, knowing the situation he was in, sabendo da situação na qual ele estava, he was all ears ele estava com os ouvidos todos abertos, to hear what comes in verse 14. com as antenas ligadas para ouvir o que vai ser dito no versículo 14. Let's see what Paul says. E vamos ver o que Paulo diz. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. All of this is happening around Timothy, this cultural upheaval. Tudo isso está acontecendo em volta de Timóteo, esse alvoroço cultural, These descriptions of how people are behaving. essas descrições de como as pessoas estão se comportando, A description of a real mess, and not only in the culture, but Paul says also in the church. uma descrição de uma bagunça total, não somente na cultura, mas também Paulo diz dentro da igreja. And here, Timothy, here is how you are to respond to all this. E aqui, Timóteo, aqui é como você deve responder a isso tudo. And Paul doesn't give him any new technique or new method or gimmick. E Paulo não dá para ele uma nova técnica, um novo método, uma nova artimanha. Here's a way, Timothy, for you to speak to culture, or here's a new technique you can try that will mean success for you and for the church at Ephesus. Aqui, Timóteo, uma nova técnica para você poder falar a cultura, ou um novo método que vai funcionar para você e para a igreja em Éfeso. He doesn't say any of that. Ele não fala nada disso. Here's the word Paul uses. Ouça a palavra que Paulo usa. Continue. Continue. Continue in the old paths. Continue nos caminhos antigos. We spoke about it with the children. Nós falamos disso com as crianças. Timothy had the Bible from the time he was a child. Timóteo tinha a Bíblia do tempo de sua infância. And Paul tells him, here's how you respond. E Paulo diz a ele, aqui, assim que você responde, Stay with the Bible. fique com a Bíblia. No secret, Não tem segredo, no new technique. não tem técnica nova. There's one book that has stood the test of time. Tem um livro que passou por toda a prova de todos os tempos. And no matter what comes at you, E não importa o que vem até você, continue in it. continue aqui. Stay with it. Fique aqui. Now, I don't know about you, but I feel a little bit like 2 Timothy chapter 3 is being played out in our moment. Eu não sei vocês, mas eu sinto que 2 Timóteo capítulo 3 está sendo desenvolvido ou sendo vivido no nosso momento. We sense it. Nós sentimos isso. We sense that things are bad, Nós sentimos que as coisas estão mal and it very well looks like things are going to get worse. e muito certo, parece que as coisas vão piorar ainda. We see those descriptions back in the first 5 verses, Nós vemos essas descrições nos primeiros 5 versículos and we see it before our very eyes. e nós vemos diante de nossos próprios olhos. There's one word in that list that always stands out to me. Tem uma palavra nessa lista que se destaca para mim. It is the word brutal. É a palavra cruel ou brutal. Now in English, Em inglês, in the word brutal, na palavra brutal, there is the word brute. tem a palavra bruto. And that word means
related to the animals. E essa palavra significa relacionada aos animais. It is as if Paul is saying people will no longer act like human beings. É como se Paulo estivesse dizendo, as pessoas não vão comportar-se mais como seres humanos. No longer see themselves and others as in the image of God. Não vão ver a si mesmos e a outros mais como se fossem a imagem de Deus, But as animals. mas como animais. And so treating each other Então, tratando uns aos outros like animals. como animais. That's what brutal means. É isso que significa brutal. And sometimes we see it. Às vezes a gente vê isso. And how do we live in a place that's going from bad to worse? E como que nós vivemos num lugar de onde vai de mal a pior? What do we do? O que nós fazemos? Same thing Paul tells Timothy. A mesma coisa que Paulo diz a Timóteo. We continue Continuamos in the Word of God. na palavra de Deus. Now let's look at these two verses and we'll see 5 things. Agora vamos olhar esses 2 versículos e veremos 5 coisas. Are we all Calvinists here? Somos todos calvinistas aqui? We like the 5 points, Nós gostamos dos 5 pontos? so we have 5 points for the sermon Então temos 5 pontos para o sermão. because we're all good Que Calvinists. somos todos bons calvinistas. The first thing Paul tells Timothy A primeira coisa que Paulo diz a Timóteo is that you have firmly believed the truth of Scripture. é que você tem firmemente acreditado ou crido na verdade das Escrituras. Paul is reminding Timothy of his convictions. Paulo está lembrando Timóteo de suas convicções. These aren't just beliefs that at the moment of a challenge they can fold. Isso não são convicções que no momento de um desafio elas vêm por água abaixo, But they'll stand. mas elas vão permanecer. Thomas Watson, a English Puritan, Thomas Watson, um puritano inglês, spoke of feathery Christians. ele falava de cristãos como penas. The slightest wind comes along O vento mais fraco passa and they're blown away. e eles se vão. He wanted Christians to be secure, Eles queriam que os cristãos fossem firmes, to be firm in their beliefs, firmes em suas crenças, so that as all of this cultural change is happening around them, porque à medida que toda essa mudança cultural está acontecendo em volta desses cristãos, they're not just following along, eles não estão apenas seguindo, but they're allowing the Bible to determine their convictions. mas eles estão permitindo que a Bíblia determine suas convicções. Sometimes I think we forget what it's like not to be a Christian. Às vezes eu penso que nós esquecemos o que é não ser um cristão. We forget what it means to have this book. Nós esquecemos, irmãos, o que significa não ter esse livro. Imagine trying to live today Imagine tentar você viver nos dias de hoje without the Bible as your guide. sem a Bíblia como seu guia. It's what we call our true north. É como se nós chamamos de nosso norte verdadeiro. It's our compass. É a nossa bússola, It's our anchor. é a nossa âncora. And so we know how to respond to all of this craziness Logo sabemos como responder a toda essa loucura, because we have God's word porque nós temos a palavra de Deus and we need to stand firm on it. e nós temos que ficar inabaláveis em cima dela. So Paul reminds Timothy of his convictions. Então Paulo lembra a Timóteo de suas convicções. The second thing that Paul reminds Timothy A segunda coisa que Paulo lembra a Timóteo comes there at the end of verse 14, vem no final do versículo 14. and he reminds Timothy from whom he learned it. E ele lembra a Timóteo de quem ele aprendeu. Timothy had the blessing of great teachers in his life. Timóteo teve a bênção de grandes mestres na vida dele. In chapter 1, we read about his godly mother and his godly grandmother, Lois and Eunice. Capítulo 1, nós lemos da mãe piedosa e a avó piedosa que ele teve, Eunice e Lloyd. And Timothy had Paul. E Timóteo teve Paulo. And he had not just the teachings of Paul, but he had very significant life experiences with Paul.
E ele não somente tinha os ensinamentos de Paulo, mas ele tinha experiências significativas de vida com Paulo. Up in verse 11, Aqui no versículo 11, Paul is reminding Timothy of the persecutions he suffered. Paulo está lembrando a Timóteo das perseguições as quais ele sofreu. He reminds him of being at Antioch, at Iconium, at Lystra. Ele lembra Timóteo de estar em Antioquia, Icônio e Listra, Places where Paul was beaten. lugares onde Paulo apanhou, Or if he wasn't beaten, ou se ele não tivesse apanhado, he got injuries by being dropped over the wall in a basket. ele sofreu lesões por ser jogado por cima de um muro dentro de uma cesta. Paul was a teacher with the battle scars to prove it. Paulo era um mestre com as cicatrizes de batalha para provar que tal. He was a demonstration for Timothy of God's faithfulness. Ele era uma demonstração para Timóteo da fidelidade de Deus. He was a demonstration of obedience even in light of persecution. Ele era uma demonstração de obediência, mesmo à luz de perseguição. So remember, Timothy, where you learned all this. Então lembre-se, Timóteo, de onde você aprendeu tudo isso. Because in his mother, in his grandmother, and in Paul, Porque em sua mãe, em sua avó e em Paulo, this is not a theoretical book, isso aqui não é um livro teórico, not some abstract oracle of wisdom, não é um oráculo de sabedoria abstrato, não. but this is real. Mas isso aqui é real And it plays itself out in e lives. se desenvolve em vidas. And this is where Timothy learned it. E aqui é onde Timóteo vivia. Have you had faithful teachers? Vocês tiveram mestres fiéis? I had many Sunday school teachers Eu over the tive years. muitos professores de escola dominical durante os anos. But there's one who stands out. Mas tem um que se destaca. Her name was Miss Ella Jean. O nome dela era Miss Ella G. And she taught the 4th grade boys Sunday school class for over 50 years. E ela foi professora de escola dominical dos meninos de quarta série por mais de 50 anos. We had church first, Primeiro nós tínhamos a igreja and then Sunday school. e depois escola dominical. And did I tell you we were 4th grade boys? E eu falei para vocês que a gente era meninos de quarta série. We didn't want to sit any longer. A gente não queria mais ficar sentado, não. We wanted to go out and play. A gente queria ir lá para fora brincar. But she loved us, Mas ela nos amava and she taught us. e ela nos ensinava. And we made all kinds of cool things. E a gente fez várias coisas doidas, malucas e massa. You know, like the house where the paralytic was healed, Tipo assim, a gente montou a casa onde o paralítico foi curado. because she knew we were boys Que ela sabia que a gente era menino and that we would learn the Bible that e way. que a gente aprenderia a Bíblia melhor assim. And the year after she was our teacher E o ano seguinte, depois que ela foi nossa professora, was her last. foi o último ano dela. She died of cancer. Ela morreu de câncer. But for over 50 years, Mas por mais de 50 anos, every Sunday morning, todo domingo de manhã, teaching these rowdy en- 4th grade boys ensinando esses meninos de quarta série custosos the Bible. a Bíblia. Be thankful Seja grato for the good teachers that God has put in your life. pelos mestres, bons mestres que Deus colocou na sua vida. Faithful pastors, Pastores fiéis, faithful teachers, mestres fiéis, even faithful translators. até mesmo tradutores fiéis. They're a blessing from God. Eles são uma bênção de Deus. But think about this. Mas pensa nisso aqui. To whom much is given, A quem muito é dado, much is required. muito é pedido. If you have faithful teachers, you have an obligation. Se vocês tiveram mestres fiéis, vocês têm uma obrigação agora. You have to teach others also. Vocês também têm que ensinar a outros. This is how God designed it, É assim que Deus arquitetou, that we would learn que aprendêssemos and grow in discipleship, e crescêssemos no discipulado and we would teach others e que ensinássemos outros. and share our life with others, Compartilhar nossa vida com outros, so they see God's faithfulness. para que eles vejam a fidelidade de Deus. So we continue to trust in His Word Então continuamos a confiar em sua palavra and trust in His promises. e confiar nas suas promessas. The third A terceira
is there in verse 15. Está aqui no versículo 15. Paul says, how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. Paulo diz que desde sua infância has conhecido as Sagradas Escrituras. Paul is telling Timothy, Paulo está dizendo a Timóteo, you've had this Bible from the time you were a little boy. você teve essa Bíblia do tempo que você era um pequeno menino. Has it ever let you down? A Bíblia alguma vez te falhou? Has it ever not been sufficient for the task? Alguma vez ela não foi suficiente para a tarefa? Timothy, the Bible is there to meet you every time and at every turn. Timóteo, a Bíblia está aí para encontrar com você toda vez e em cada esquina da vida. And it will be. E ela estará aí. So, Então, let's think this through a little bit. vamos pensar sobre isso aqui. Whatever the challenge is, Quaisquer que sejam os desafios, sometimes in our mind we say things like this. às vezes na nossa mente falamos coisas do tipo assim: We know that in this situation 10 times back, nós sabemos que nessa situação, 10 vezes já atrás, God was faithful to us. Deus foi fiel a nós. And at 9 times back, God was faithful. Nas últimas 9 vezes, Deus foi fiel. And all the way through. E todo esse tempo. But this thing Mas essa coisa aqui agora, that is in front of me now, que está na minha frente agora, is probably too big. provavelmente é demais, grande demais para Deus. This problem Esse problema is probably not solvable. provavelmente não é resolvível. Paul is reminding Timothy as he is reminding us Paulo, irmãos, está lembrando a Timóteo assim como ele está lembrando a nós também. that God is faithful in keeping his Que promises. Deus é fiel em manter suas promessas. He's been faithful in the past, Ele foi fiel no passado, he's faithful in the present, ele é fiel no presente. and no matter how things go from bad to worse, E não importa quanto as coisas vão de mal a pior, God will be faithful in the future. Deus será fiel no futuro. Timothy might be persecuted like Paul was. Timóteo, quizás, será perseguido como Paulo. There could be a day Poderá ter um dia when the American church is persecuted. onde a igreja americana é perseguida. But one thing we know, Mas uma coisa sabemos, that in the midst of that, God is going to be faithful to us. que no meio disso, Deus será fiel a nós. In the midst of that, his word will still be true. E no meio disso, a palavra dele ainda será verdade. It will still be our authority Ainda será nosso norte, nossa autoridade. because it is God's word. Porque é a palavra de Deus. And this brings us to our fourth point. E isso nos traz ao nosso quarto ponto. Why should Timothy continue to study the Bible? Por que Timóteo deve continuar a estudar a Bíblia? Why is that the solution to the situation he faces? Por que isso é a solução para a situação que ele encara? Because it's in that little phrase, Porque está nessa pequena frase, sacred writing. escritura sagrada. When I was younger, Quando eu era mais jovem, Bibles would have on their cover, Holy Bible. as Bíblias tinham na capa Bíblia Sagrada. Now we have it on the spine, Agora nós temos na coluna. but I wish it was on the cover. Mas eu queria que tivesse ainda na capa. We don't usually look at the spine of the Bible when we open it up, A gente não olha na coluna da Bíblia quando a gente abre ela, né? but we see the cover. Mas a gente olha para a capa. And we should remember every time we open this book, E a gente deve lembrar toda vez que a gente abre esse livro it's holy. que ele é santo. A holy Bible Uma Bíblia santa from a holy God. de um Deus santo. And that's reason enough, Timothy, E isso é razão suficiente, Timóteo, to continue in this book de continuar nesse livro and to study this e book de estudar esse and to livro read this book e de ler esse livro and to teach this book e de ensinar esse livro and live it e vivê-lo and even to love it. e até mesmo amá-lo. This is God's holy word to us. Essa é a palavra santa de Deus para nós. The Christian faith and Christianity is a very interesting thing. A fé cristã e o cristianismo é uma coisa muito interessante. We are countercultural. Nós somos contraculturais. Everyone around us says newer is better. Todo mundo em nossa volta diz o mais novo é melhor.
My iPhone O meu iPhone is 18 months old. tem 1 ano e meio só de uso. I can't believe it actually works. Eu nem acredito que ele funciona ainda. Newer is better. O melhor é mais... O mais novo é melhor. Out with the old, Fora o velho, in with the new. traga o novo. We know so much better from psychology and sociology. Nós sabemos muito melhor da psicologia, da sociologia. Why do we still listen to an old book? Por que a gente ainda dá ouvidos para um livro velho? Why do we let a book that's 2,000 years old tell us how to live? Por que a gente permite que um livro que tem 2000 anos de idade nos dite como devemos viver? Holy Bible. Bíblia Sagrada. That's why. É por isso. This is not a human invention. Isso não é uma invenção humana. This is not our discussion of the encounter with God. Isso não é uma discussão nossa do nosso encontro com Deus. The Bible is top down. A Bíblia vem de cima para baixo. The origin is God himself. A origem é Deus, o próprio Deus. And the result is a holy Bible. E o resultado é uma Bíblia santa. Every time we open this book, Toda vez que abrimos este livro, we are leaving this realm, nós estamos saindo desse reino, this horizon of our culture and of our knowledge, esse horizonte da nossa cultura, do nosso conhecimento, of our experts and our influencers. dos nossos peritos e dos nossos influenciadores. And we are in the transcendent. E nós estamos no transcendente. And we are hearing the very words of God. E nós estamos ouvindo as próprias palavras de Deus. That's why we preach verse by verse. É por isso que nós pregamos verso a verso. That's why we study these words. É por isso que estudamos essas palavras. Because this is God's book to us. Porque esse é o livro de Deus para nós. Don't forget it, Timothy. Não esqueça disso, Timóteo. It's sacred. É sagrado. There's one last thing. E aí tem uma última coisa. This book will make you wise. Esse livro te fará sábio. Don't we all want wisdom? Não é, na verdade, todos nós queremos sabedoria, não é? We know so much. Nós conhecemos tanto. And if we don't know it, E se nós não conhecemos aquilo, the answer is right at our fingertips. a resposta está na nossa mão. What does esperanza mean? O que significa esperança? Hope. Hope, esperança? Right on my phone. Está no meu celular. Just like that. Assim, We have so much knowledge, temos tanto conhecimento, but we all sense the value of wisdom, don't we? mas também sentimos o valor de sabedoria, não é verdade? We used to say there's knowledge, but what we need is wisdom. Antigamente dizíamos assim, existe conhecimento, mas o que de vera precisamos é sabedoria. I think we can say today there's just data. Eu acho que podemos dizer hoje em dia que só existe informação, There's information, dados, tons of it. um monte, And right alongside of it is misinformation. e do lado existe falta de informação falsa. So we need knowledge Então precisamos de conhecimento to arrange all of that information for us. para organizar toda essa informação para nós. But we need something more. Mas precisamos de algo a mais. We need to know how to live in this world. Precisamos saber como viver nesse mundo. And that's wisdom. E isso é sabedoria. And there is only one source of wisdom. E só existe uma fonte de sabedoria. There is only one book that will give us wisdom to live skillfully. Só existe um livro que vai nos dar a habilidade de viver de forma habilidosa. It is the Bible. E isso é a Bíblia. It makes us wise. Nos faz sábios. But then look at how Paul ends. Mas olhe como Paulo termina. What do we do with all this wisdom? O que é que nós fazemos com toda essa sabedoria? Paul says to make you wise for salvation through faith in Christ. Paulo diz para fazer você sábio para a salvação na fé em Cristo Jesus. Now, I wish Paul would have said, make you wise so you understand eschatology. Agora, eu queria que Paulo tivesse falado assim: te faça sábio para que você entenda a escatologia. Make you wise so you understand the mysteries of the Trinity. Fazer você sábio para você entender os mistérios da Trindade.
He doesn't say that. Mas ele não fala isso. He says, make you wise for salvation. Ele diz fazer você sábio para a salvação. Why does he say that? Por que ele fala isso? I got some insight here Eu tenho um insight aqui from Martin Luther. de Martinho Lutero. Let's go back to 1546. Vamos voltar para 1546. Luther is dying. Lutero está morrendo. He's in Eisleben, Ele está em Eisleben, the town of his birth. sua cidade natal. Of course, he's gone a long way from the time he was born. Claro que muita coisa já aconteceu desde o dia que ele nasceu. The whole world changed, O mundo inteiro mudou. and he was right at the center of it. E ele estava bem no centro de tudo. And he is literally dying in a house where he could see the house that he was born in. E ele literalmente estava morrendo dentro da casa, de onde ele conseguia ver a casa onde ele nasceu. What's going through his mind? O que está passando pela cabeça dele? And he grabs a scrap of paper E ele pega um pedaço de papel and he writes his final words. e ele escreve suas palavras finais. He remembers the classic books he studied when he was young Ele lembra dos livros clássicos que ele estudou quando ele era mais jovem, from his education. da sua educação. And then he turns to the Bible E aí ele se volta para a Bíblia. and he says, you could study the Bible for 100 years. E ele fala assim: você poderia estudar a Bíblia por 100 anos. You could have all of the Old Testament prophets on this side of you. Você poderia ter todos os profetas veterotestamentários desse lado aqui. You could have the 12 apostles on this side of you. E você poderia ter os 12 apóstolos desse outro lado aqui. You could have John the Baptist sitting right in front of you. E você poderia ter João Batista bem na sua frente. And for 100 years, E por 100 anos, you would still not get to the depths of Scripture. você ainda assim não chegaria às profundezas da Escritura. You'd still have more to learn. Você ainda teria mais a aprender. You'd still see more of the glory and work of God and of Christ and of the Holy Spirit. Você ainda assim veria mais da glória da obra de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. And Luther says, do not enter into this book lightly. E Lutero diz: não entre nesse livro com falta de seriedade. Bow before it. Se dobre perante esse livro. Adore its every trace. Adore cada traço desse livro. He's been writing in Latin at this point. E ele estava escrevendo em latim nessa altura. And then in his next to last sentence, E aí na sua penúltima frase, he goes back to the German. ele volta para o alemão. And he says in German, E ele fala em alemão: Wir sind Bettler. Wir sind Bettler. We are beggars. Nós somos mendigos. And then his last sentence, E a sua última sentença, he goes back to Latin. ele volta para o latim: Hoc est verum. Has est verum. This is true. Isso é verdade. Luther was very smart. Lutero era muito inteligente. He translated the Greek New Testament into German in 6 weeks. Ele traduziu o Novo Testamento em grego para o alemão em 6 semanas. Brilliant theologian Teólogo brilhante, at the center of the Reformation. no centro da reforma. And what is that one truth he proclaims at the very end of his E life? qual que é aquela verdade que ele proclama no final da sua vida? We are beggars. Somos mendigos. That's wisdom. Isso é sabedoria. To recognize that we are all beggars. De reconhecer que somos todos mendigos. And God, in His graciousness, has shown us where to get bread. E Deus, em sua graça, nos mostrou onde podemos conseguir pão. And at the center of that is the bread of life. E no centro disso está o pão da vida. And as we eat of the bread of E life, na medida que comemos do pão da vida, faith in Jesus Christ, fé em Jesus Cristo, faith in the work of Christ, fé na obra de Cristo, salvation. salvação. Beggars are welcome into the home. Mendigos são recebidos dentro do lar. A seat at the table Tem uma cadeira na mesa and a banquet in front of us. e um banquete na nossa frente. This is what you have, Timothy. É isso que vocês têm hoje. The time of my departure is at hand. O tempo da minha partida está às portas. But God has put you there in that church Mas Deus colocou você ali naquela igreja
God has plans for you, Timothy. Deus tem planos para você, Timóteo. It's not going to be an easy road. Não vai ser uma estrada fácil, não. It's going to be very difficult. Vai ser muito difícil. But you have everything you need Mas você tem tudo que você precisa, because you have God's word. porque você tem a palavra de Deus. And we need to remember this. E nós precisamos de lembrar disso, irmãos. When things look really bleak Quando as coisas se tornam bem obscuras and we can get disillusioned, e nós podemos perder, ficar desiludidos. we can even get angry A gente pode até ficar irado and we get anxious. e ficamos ansiosos. God has not left us without a guide. Deus não nos deixou sem um guia. He's given us his word. Ele nos deu a sua palavra. And we need to continue. E nós precisamos continuar. Let's pray. Vamos orar. Our Father and our God, Nosso Deus, nosso Pai, we are beggars. somos mendigos. And in your grace and kindness and mercy, E na sua graça, bondade e misericórdia, you have shown us where to find bread. o Senhor nos mostrou onde podemos encontrar pão, Senhor. As we face challenging times, Na medida que nós encaramos tempos desafiadores, may we be reminded of these words que possamos ser lembrados dessas palavras and stay in your word. e permanecer na tua palavra. May we continue in your word. Que continuemos na tua palavra. And we know that you will be faithful. E sabemos que o Senhor será fiel. We pray these things in Christ's name. Oramos as coisas em nome de Cristo. Amen. Amém.